Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme combinado, eu estou aqui para auxiliá-los na resolução dos exercícios do primeiro bloco de História. Essa semana vocês passaram lá na escola, retiraram as atividades e nesse primeiro bloco de História, conforme nós combinamos naquele nosso primeiro contato no vídeo anterior, o primeiro assunto que nós vamos tratar aí é a Revolução Industrial, perfeito? E claro, para facilitar aí o estudo de vocês, eu fiz divisões. Então vocês têm o primeiro, o segundo, o terceiro, talvez até o quarto bloco tratando desse assunto Revolução Industrial. Nesse primeiro bloco e nessa pequena aula que eu elaborei para vocês, nós vamos tratar um pouquinho de questões conceituais relacionadas à Revolução Industrial, no caso, a primeira Revolução Industrial. Bom, primeiramente, vamos entender o porquê nós falamos em revolução industrial. Por que nós utilizamos essa palavrinha revolução? Palavrinha essa que nós ouvimos, né, em diversas situações, mas o que significa isso dentro desse assunto revolução industrial? Vamos pensar nisso agora. Bom, tenho aqui para vocês um pequeno trechinho, não é, de pequena frase que diz assim: a Revolução Industrial alterou o cotidiano do homem. A partir desse momento, o homem não pode mais perder tempo. Ele deve sempre estar produzindo. Pessoal, a ideia aqui é a seguinte: primeira questão que temos que pensar é que a revolução, não é? A ideia de revolução, vamos pensar a princípio como mudança, tudo bem? Então, quando eu falo em revolução, estou falando em mudança. Uma mudança que pode acontecer num curto espaço de tempo ou num período aí mais longo, não é? Numa longa duração. Revolução, então, está relacionada à mudança. E no caso, a Revolução Industrial, ela trouxe uma mudança muito importante na vida dos homens. Por quê? Porque os homens, então, né, homens, mulheres, claro, eles passaram a trabalhar nas fábricas, no meio urbano? Não, trouxe uma mudança no cotidiano, não é? Na forma com que as pessoas lidam com o tempo. Até então, praticamente você não utilizava relógio no seu trabalho. O camponês, ele ia lá, não é? Começava o seu trabalho quando o sol estava nascendo, ficava trabalhando até o pôr do sol. Com o surgimento das indústrias, o controle do tempo passou a ser mais frequente, não é? O controle do tempo passou a ser mais detalhado, não é? Muito mais importante nas atividades cotidianas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o sujeito ele trabalha 8 horas, não são 7, 9, são 8 horas. E dentro dessas 8 horas ele deve produzir X. Ou seja, o controle do tempo, a partir da Revolução Industrial, passou a ser determinante, não só no trabalho na fábrica, em nossas atividades cotidianas, não é? Seja numa tarefa doméstica, numa tarefa, sei lá, da escola. A própria escola funciona assim, né? Vocês, quando nós temos lá as aulas normais, vocês têm 4 aulas de 50 minutos, não é? Claro que dependendo ali pode variar, mas isso é muito preciso. E essa precisão, não é, em que você lida com o tempo, isso começa quando? Com a Revolução Industrial. Ah, mas então antes não havia relógio? Claro que havia, mas o uso do relógio não era assim tão frequente. Tudo bem? Então, a primeira questão. Ah, mas nós estamos falando em Revolução Industrial e a produção, como fica? Vamos ver agora. Então, além dessa revolução, não é, nessa mudança drástica da relação do homem com o tempo, houve também uma revolução na forma de produzir mercadorias. Tenho aqui para vocês, não é, um pequeno trechinho. Diz assim: substituição da ferramenta pela máquina, da manufatura pela fábrica e da energia física pela mecânica na produção de mercadorias. Poxa, não entendi nada. O que isso quer dizer? É fácil. Até então, como você produzia, como eram produzidas, não é, as mercadorias, os produtos do dia a dia? Era o trabalho manual, não é, um artesão utilizando suas próprias ferramentas e produzindo, não é, de acordo com o seu tempo. Agora, com a Revolução Industrial, não. Você não tem mais a ferramenta do artesão. O que nós temos agora são as máquinas. Não temos mais a manufatura.
Manufatura é um assunto que nós vamos tratar na próxima aula, no próximo bloco, tá? Não temos mais aquela oficina do artesão ou onde pessoas trabalhavam. Agora nós temos o quê? A fábrica. Não temos mais a energia física, não é? Do artesão, da pessoa produzindo. Agora nós temos a energia mecânica. Então aqui nós temos uma revolução na forma de produzir mercadorias. Tudo bem? E claro, com uma grande novidade, a máquina. A máquina, claro, que vai substituir paulatinamente, isto é, aos poucos, o trabalho, não é, manual. Perfeito? Para finalizar aqui para vocês, não é? Temos fases da Revolução Industrial. Primeira revolução, segunda revolução. Ah, só foram essas? Não, nós estamos hoje no século XXI na quarta revolução, o que eles chamam de indústria 4.0. Então nós temos a primeira revolução, a segunda, a terceira e a quarta. Nós vamos estudar aqui no 8º ano da EJA a primeira e a segunda, tudo bem? Então, fazendo aqui uma simples comparação, ó, a primeira revolução ficou conhecida como era do carvão e do ferro. E a segunda era do aço e da eletricidade. Então vejam vocês que da primeira para a segunda há uma evolução no uso de tecnologias. Antes era o ferro, agora na segunda é o aço. Antes era o carvão, o chamado carvão mineral, não é? Que era utilizado aí como fonte de energia para o funcionamento das máquinas. Já na segunda nós temos a novidade, que no caso seria a eletricidade. Na primeira revolução nós temos com países em destaque, principalmente, claro, a Inglaterra, a França e a Bélgica, isto é, países localizados na Europa, no caso aqui na Europa Ocidental. E já na segunda temos Estados Unidos e Japão. Então vejam vocês que a revolução sofreu uma expansão, mas esse assunto vamos falar em outras aulas, em outros momentos, tudo bem? Pessoal, então por hoje era isso, né? Essa semana então vocês têm o bloco 1 que vocês devem fazer com toda a atenção, com todo o carinho, entregar lá na escola e já retirar o bloco 2, tá? Nós vamos caminhando assim. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Qualquer dúvida é só mandar mensagem lá no grupo que eu vou ajudá-los. Uma ótima semana e um abraço.